Sexo, cara, tu codificou de um jeito, tu pode escrever sexo, não tem problema. É ato ou relação? Masturbação é sexo? O YouTube não deixa eu enviar a mensagem correta. Não deixou, é. Se sexo é ato ou relação, sei lá, eu acho que... É que aí que tá querendo um conceito, né? O conceito do sexo vai variar de acordo com o pensador, cara. Eu sequer sou dos estudos, não sou um especialista em sexologia nem nada, mas do que eu já li de alguns autores, isso vai depender, mas dá pra dizer que são as duas coisas. Agora, se masturbação é sexo, cara, masturbação é você transar com a pessoa que mais você ama. Você nunca vai amar, você nunca vai transar com uma pessoa mais do que você ama, assim, você nunca vai encontrar uma pessoa que mais você ama do que numa punheta. Essa frase nem é minha, acho que é do Woody Allen. A masturbação é a relação com a pessoa, é a relação sexual com a pessoa que você mais ama. Pois é, de madrugada, quando você abre ali o site lá do Brasino, né, do jogo da galera, é o momento do amor próprio. Veja, não tô dizendo que esse amor próprio não pode ser mega destrutivo, como pessoas, inclusive, às vezes ficam viciadas em masturbação. Ele pode ser mega destrutivo, mas... Falando sério, a pessoa que mais você vai amar na sua vida é você mesmo. Tá, ok, talvez exceção sejam filhos, mas enfim, a pessoa que você mais ama depois, talvez, dos filhos é você mesmo. Aliás, essa noção de... Isso é interessante, isso aí é interessante porque as nossas relações, elas estão... Claro que eu tô pegando essa frase do Jalen aqui de zoeira, né? Mas eu quero dizer assim, as nossas relações, elas demandam... Isso é um papo comprido. Elas demandam uma objetificação para elas acontecer, né? Por exemplo, pode ver que a gente se refere ao nosso próprio pau ou à nossa própria buceta, vamos falar abertamente, muitas vezes a gente dá nomes próprios, né? Como se fosse uma outra pessoa. É o Braulio, é a Cheroline, Xana, é a Chavasca, Profeta do Papai, entende? Larissa, Gengicão, Jubileu, Mini Crack, Perseguido, bom, aí, Laricinha, Fonseca, Fonseca é bravo, Chibiu, Gregory, Jamon, Big Léo, Big Léo, Zezinho, Martelo do Thor, Malaquias, Maestro, Camisa 10. Enfim, falando sério, tá? Falando sério. A gente dá esses nomes... Pronto, agora o chat se perdeu, né? A gente cria esses nomes pra objetificar, porque as nossas relações, elas demandam alguma dose de objetificação. Falando sério, a pessoa que você mais respeita, provavelmente, na sua vida é a sua mãe. Você já comeu a sua mãe? Provavelmente não. Eu espero eu que não. Então, assim... Aquelas pessoas que mais você não consegue objetificar são, não por acaso, as pessoas com as quais você também não consegue ter um tipo de relação. Você não tem interesse em ter relação com esse tipo de pessoa. É tipo o céu do chat. Então, assim como na masturbação você meio que objetifica uma parte do seu corpo que fica parecendo que é outra pessoa, nas suas relações sexuais, você sempre precisa deixar muito claro pra você mesmo que aquele é um outro. Pessoas que pra você a sua identidade se confunde demais, elas não despertam interesse sexual. Tá entendendo? Ponto. É o caso de pais, é o caso de filhos, é o caso de irmãos. São pessoas com as quais você se confunde profundamente. A constituição do teu eu se confunde com essas pessoas. Logo, esse processo de objetificação não surge e aí, por extensão, não rola atração sexual. Aí essa discussão sempre surge e aí fala, tá, mas e o caso da masturbação? Mas a masturbação, não por acaso, a gente também objetifica nossos órgãos sexuais. Enfim, tem um ditado meio machistinha, mas ele tem a sua sabedoria, que é aquele que fala assim, mulher que você respeita demais, você não come, porque a mulher que você mais respeita é sua mãe. Mas dá pra inverter, não precisa ser uma lógica machista, né? Homem que você respeita demais, você não pega, você não dá, você não abocanha, porque o homem que você mais respeita não é seu pai, sei lá. É porque o desrespeito, esse desrespeito tem a ver com isso, de você criar você não... Na palavra, no fundo, é que a provocação é boa, mas ela tá equivocada conceitualmente, porque não é uma questão necessariamente de respeito, é uma questão de relações sujeito e objeto. Quem se confunde mais com a tua própria subjetividade, você não consegue ter uma relação sexual. Isso me lembrou aquela cena do filme Máfia no Divã, que o mafioso, que é o Robert De Niro, ele tá falando da amante dele, aí o Billy Crystal, acho que é o ator que faz o analista, né? Ele pega e fala assim, ele começou a falar que ele gostava quando a amante fazia um boquete nele. Aí o analista perguntou, tá, mas e com a tua esposa não rola? Aí ele responde, não, ela beija meus filhos. Esse diálogo reflete que naquele momento a esposa para ele virou algo tipo uma irmã que tá junto criando a família, ou seja, ela virou a imagem da família, portanto ele não consegue mais encontrar nela algum tipo de relação sexual, porque ela virou outra coisa, ele não vê mais ela como uma mulher, vamos dizer assim, como uma mulher com a qual ele poderia ter uma relação. Isso, ela virou santa, né? Ela virou sacra, não pode mais ser profanada. A relação sexual tem muito também a ver com uma lógica quase que religiosa. Aquilo que é sagrado, o sacro é aquilo que você separa, né? Que não é qualquer
qualquer coisa. O profano é o mundano, mas tem aquelas coisas que são sacras, que são especiais. O que é especial, você não consegue ter relação. O resto tá ali pra ser profanado. Se você santifica, você não consegue. Desculpinha esfavada pra comer mais chibio. Não, mas eu tava dizendo é que, no tanto que até no filme eles exploram isso, né? Se eu não me engano, no filme tem disso, dele voltar a ver a esposa dele como uma mulher, e não simplesmente a mãe dos filhos, saca? No filme eles exploram isso. Por isso que eu falo, eu lembro que no filme tinha uma coisa legal nesse aspecto, assim, do cara voltar a ver a companheira dele como uma mulher sexualmente interessante. Eu nem acho o filme tão bom, mas eu lembro que essa parte eu achei legal. Tem um outro, agora eu tô falando disso, porra, tô lembrando de vários exemplos legais. Tinha um quadro da Globo, passava à noite, mais tarde da noite, assim, porque era cheio de cena erótica, passava pela foda da meia-noite. Aí me ajudem, pessoal, eu lembro que a Globo fez um que as mulheres tinham um nome de bairro, não era? Uma coisa assim? Cada episódio era uma mulher de um bairro diferente do Rio de Janeiro, não era? Ou de São Paulo. Agora tô na dúvida se elas tinham um nome de bairro ou de cidade. As cariocas, isso, as cariocas. Ou eram as brasileiras? Acho que era as cariocas, acho que era esse. Que era cheio de cena de sexo, né? Assim, basicamente era aquela minissérie da Globo pra tu ver as atrizes globais peladas em algum episódio, né? E tem cenas muito boas. E teve um episódio que era, se eu não me engano, era a Adriana Esteves que fazia. E ela tava incomodada que o marido dela não tava mais afim de comer ela. Basicamente é isso. E ela descobriu que o marido dela tava muito afim da vizinha. Ele ficava espiando a vizinha. E ela começou a ficar chateada com isso, né? Porque ela tava afim do marido, mas o marido só tinha olhos pra vizinha. E aí eu lembro que tinha um lance, tô puxando de memória, tá, gente? Me ajudem. E aí tinha um lance de que o marido dela tinha um buraco na fechadura e ele gostava de ficar espiando a vizinha. Só que eu não sei como ali na casa, agora não vou lembrar a história direito, eu teria que rever, mas eu lembro que tem um plot twist de que o cara, no fundo, o marido, quando ele tava vendo uma mulher pelada saindo e tal, ele não tava vendo a vizinha, ele tava vendo a esposa e ele não sabia que era a esposa. Ele tava ficando excitado pela esposa sem saber que era a esposa, tá entendendo? Ele não tinha interesse na esposa, mas quando ele via, ele espiava e achava que era outra mulher, ele se interessava. E aí o lance na história, o final é feliz, assim, porque é meio que o casal se reencontrando com o seu próprio desejo. Ela se sentindo feliz, se sentindo gostosa de se mostrar pra ele, e ele se sentindo atraído pela própria esposa, que agora ele voltava a ver como um objeto de observação, como um objeto que ele poderia olhar e desejar, um objeto de desejo. Isso é muito doido, mas diz muito sobre relações. Eu lembro que esse episódio eu achei bem interessante, eu tinha que dar um jeito de achar isso. Isso é quase que um reflexo daquele filme, também é muito bom, que é o Janela Indiscreta. Janela Indiscreta tem um detalhe, tá aí um filme que eu podia analisar aqui no canal. Porque tem um detalhe no Janela Indiscreta que pouca gente comenta, quer dizer, pouca gente, já teve muita gente falando disso, mas no geral, quando se fala desse filme, essa parte não falam. Que é o seguinte, no filme, o cara, ele tem uma noiva que é uma loira deliciosa, e ele não tem o menor interesse na noiva. Ele acha a noiva um saco, é um fotógrafo de perna, ele tá com a perna quebrada, então não tem o que fazer, fica em casa, e aí ele começa a noiar com os vizinhos, que ele tá sempre enxergando. E eu não sei se quem viu o filme vai lembrar, quando a noiva dele entra nas pira dele de querer investigar os vizinhos, porque ele desconfia que tem um assassinato acontecendo ali, ele começa a ter atração pela noiva dele quando ele tá observando ela, pela câmera. Quando ela começa a entrar no apartamento lá para investigar o crime, e aí ele olha ela pela câmera, ela começa a ficar mais atraente para ele. Isso é muito doido, cara, sobre essa relação inclusive entre sexo e olhar, né, e visão. Isso é muito interessante. Grace Kelly, a Grace Kelly, pô. Será que é porque cria uma distância? Mas exatamente esse é o ponto que eu tô falando. Sério, pessoal, eu sei que a gente entra pra uma certa lógica quinta série, e a gente entrar pra lógica quinta série é meio que uma defesa para não pensar em assuntos tão complexos, mas é real. Por que a gente não tem vontade de transar com nossos pais? Por que a gente não tem vontade de transar com nossos filhos? Por que a gente não tem vontade de transar com nossos irmãos? Porque com eles a gente não consegue estabelecer essa distância. E por que eventualmente, até mesmo com pessoas que a gente já tá casado há muito tempo, a gente depois também acaba perdendo muito do interesse sexual? Tem muito a ver também com essa dificuldade de estabelecer uma distância. Hoje a gente fala muito, às vezes vilanizando a objetificação da mulher, a objetificação do homem, só que assim, a objetificação por si só não é um problema, né? Ela é um problema quando ela é descalibrada, quando ela é só isso, aí vira um problema. Mas a objetificação em alguma dose, ela é saudável. Essa capacidade de você olhar para o outro e ver um grande lá, algo que não é você e que não se enquadra no sujeito que você é, que não contempla, que não faz parte da subjetividade que você tem. É importante isso. Você até pode reconhecer que é um outro sujeito, mas no momento do trato, vamos dizer assim, você em alguma dose precisa objetificar para conseguir consumar a relação. E a relação justamente é a relação entre duas coisas. Se você se confunde com aquela coisa, não tem relação, você não consegue ver relação. Por isso que no caso da masturbação você também faz isso. Você dá nomes próprios para os órgãos sexuais, para ser um outro com o qual você pode se relacionar. Sim, é por isso que muita gente corre atrás só de quem despreza, né?
Tem muita gente que é assim. Isso aí já é um problema que tem que tratar. Tem 5 mina afim do cara. O cara tá afim da sexta, que é a que tá tratando ele mal. E vice-versa. Tem 5 caras disponíveis ali pra guria. Ela vai atrás do sexto cara, que é o cachorro. E aí volta e meia vem essas teorias de, né? Teoria masculinista pra querer explicar tudo. Mas não, a questão é outra. A questão é outra. Tem a ver, portanto, com essa produção de distância, que em alguns casos, daí sim, quando a pessoa entra. Porque daí aí entra outro papo. Aí entrou uma lógica de autodesprezo. Que você procurar alguém que te despreza é porque, em fundo, você também não tá se gostando muito, entendeu? Aí já é outras coisas, não é uma coisa pura, entendeu? Nunca vai ser uma coisa pura. Tem sempre tem outras questões aí atravessadas. Pô, tudo isso de uma pergunta que era sobre isso, né? Rendeu, né, José? Foi um superchat bem investido. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos da Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.